Olá, vamos falar agora nesse vídeo sobre meditação. Mais precisamente, a sadhana da meditação. Lembra-se que sadhana é a prática diária. Então, como praticar meditação no dia a dia? Todo mundo sabe, eu acho que é senso comum, que meditação é muito bom para manter a nossa harmonia, para vivermos melhor. O que muito pouco a gente sabe ou muito pouco se sabe sobre prática. E isso é interessante, a gente entender um pouco mais, vivenciar um pouco mais. E o melhor caminho para a gente conhecer mais meditação é praticando. Então eu sugiro a vocês que procurem um pouco mais de informação, mas principalmente pratiquem. Escolham uma técnica, experimentem várias técnicas e comecem a praticar. Outra sugestão também para que a prática seja diária é que definam um horário, definam um local que você não vai ser perturbado e um tempo curto. Não pense em começar a meditar muitos e muitos minutos. Comece com 5, 10 minutos, usando uma técnica, usando um local e principalmente usando a sua disciplina pessoal. Continue assistindo que eu vou colocar para vocês aqui uma sugestão de prática de meditação diária. Namastê! O propósito desse áudio é trazer uma sugestão de meditação, uma sugestão prática, uma sugestão simples e que seja viável para o nosso dia a dia, que a gente possa usar no nosso dia a dia, talvez com pouca disponibilidade de tempo ou com disponibilidade variável de tempo. A primeira sugestão, antes de começar uma prática de meditação, é tomarmos um lugar, buscarmos um local que a gente possa permanecer por um certo tempo sem ser interrompido. Meditação com interrupções perde muito do seu potencial, do seu benefício. Então busque um local em que você possa permanecer sem ser interrompido pelo tempo que você pretende meditar. Busque uma forma de despertar, busque um despertador, um celular, um relógio, para que você não precise contar o tempo. Defina o tempo que você vai praticar e programe esse despertador. Busque então a atitude. A atitude meditativa é aquela em que nós nos recolhemos para uma posição de observadores. Observadores de nós mesmos, observadores do nosso corpo, observadores das nossas emoções, observadores dos nossos pensamentos. A ideia é nós observarmos isso tudo sem interagirmos. Por alguns instantes, pelo tempo que nós estamos determinando, nós vamos apenas observar, nos concentrar em ficar a certa distância de tudo isso que percebemos através das nossas sensações, das nossas percepções. Feito isso, definido o local, o tempo e a atitude correta, nós vamos para a técnica propriamente dita. A ideia é que a gente busque a respiração como ferramenta, como apoio de concentração. Então a gente leva a atenção e a respiração, ou observa ela também, mais atento, mais próximo dela do que do resto, do demais, né, das outras coisas que comentamos. Observa a respiração e faça uma contagem. Na inspiração a gente atribui um número, na expiração a gente atribui o outro, sequencialmente, ou seja, 1 para inspiração, 2 para expiração, 3 para inspiração novamente, 4 para expiração e assim sucessivamente, ou na sequência crescente desses números, até chegar ao 10. Quando chegamos ao 10, retomamos ao 1 e vamos contando, vamos repetindo até o tempo se esgotar. Se por algum motivo nos perdemos na contagem, se aquela observação a certa distância dos nossos pensamentos, do nosso corpo, influencia e faz com que a gente se distraia, faz com que a gente se perca na contagem, não importa, está tudo bem, aceite com paciência, com compaixão por si mesmo e apenas volte para o número 1, retome a contagem. Simplesmente isso, não se irrite, retome a caminhada. Isso é normal, é muito comum acontecer inclusive. Sobre a posição, podemos usar essa técnica sentados, deitados
ou caminhando. Normalmente, a posição mais fácil é a sentada, não necessariamente no chão, não necessariamente numa posição mais rebuscada, pode ser numa cadeira. A ideia é apenas que a gente não fique com a coluna torta, que a gente fique com a coluna bem alinhada e que seja confortável, e que essa posição nos permita permanecer pelo tempo que nós definimos. Apenas isso. Se a escolha for fazer caminhando, busque um local silencioso também, que você possa se movimentar sem ser interrompido. Deitado é uma ótima possibilidade. A única fator que pode atrapalhar é o sono. Às vezes, quando meditamos deitados, dormimos. E se dormimos, nós saímos da meditação. Então, escolha, experimente e use as ferramentas que estamos entregando. E boas práticas.